paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. É com imensa alegria que estou mais uma vez aqui, me colocando na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus majestoso. Estarei meditando com as irmãos e irmãs, amigos e amigos, nesta manhã, uma passagem que se encontra em Salmo 15, que ele diz assim para nós nesta manhã: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aqueles que andam em sinceridade e praticam a justiça e falam valorosamente segundo o seu coração. Aqueles que não defamam com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aqueles os olhos reparba e despreza, mas ora os que temem ao Senhor. Aqueles que, mesmo que jura com donos seus, não muda. Aqueles que não emprestam seu dinheiro com usura, nem recebe soberbo contra os inocentes. Que faz isso nunca será abalados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor Deus da glória. Como é maravilhoso, nosso Pai querido, Pai amado, estar na Tua presença nesta hora, Pai. Eu peço a Ti, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor venha me usar nesse versículo, Pai, nesse salmo, Senhor. Que o Senhor venha me usar grandemente, Pai, que eu possa passar, Pai, para quem vir assistir essa live, Pai, venha entender e compreender, meu Pai, o que o Senhor tem preparado para nós no seu reino, Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, tremendo e majestoso e santo, Pai. Então eu estarei meditando com vocês esse salmo. E como título eu fiz o verdadeiro povo que vai entrar no céu. Então, o verdadeiro povo que vai entrar no céu. Então, eu estava lendo esse salmo e eu deparei com duas perguntas. O céu é para quem? Seria para todos. Mas a segunda pergunta é: qualquer um que pode entrar no céu? A resposta seria não. Porque não é qualquer um que pode entrar no céu. É a pessoa que está com sinceridade, que vive na verdade, que vive na obediência, que não anda defamando ninguém, que anda com sua dignidade, se humilhando na presença dele, buscando a presença dele. É esse que vai entrar no céu, aquele que anda na obediência da sua santa palavra. Esses que entrarão para o reino do céu. Amém. Então, podemos ver aqui uma das características desse versículo, que se encontra no verso 2, que ele diz assim: aquele que anda em sinceridade. Então, podemos entender que quem entra no reino do céu, entre esse povo que entra para o céu, para o reino do céu, tem que ser uma pessoa que anda em sinceridade. E Deus ama a pessoa que anda em sinceridade. Deus ama a pessoa que busca a presença dele, que está sempre pronta para ouvir a voz dele, que está sempre pronta para obedecer o que ele tem para nos mostrar. Esse é que Deus o ama, porque Deus ama quando nós buscamos com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa honestidade, com todo o nosso amor, com toda a nossa verdade. É isso que Deus o ama e isso que Deus quer que nós fizemos para que nós possamos entrar no reino do céu. A segunda característica, praticar a justiça. Então, nós devemos praticar a justiça. Podemos ver aqui nessa terra que existem duas justiças. Conhecemos duas justiças. A justiça do homem,
que ela é falha, que ela julga com indiferença, ela julga com indiferença, porque o homem ele não é sincero, muitas vezes ele não é sincero, ele julga as pessoas com a sua aparência, julga a pessoa pelo que ela é, julga a pessoa porque faz alguma coisa que não está agradando a ele, e assim vai. O homem sempre é falho, o homem sempre erra, e ele julga muitas vezes errado, só por causa da aparência. Mas Deus não, Deus julga com importância, Deus julga. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. E nós devemos estar na justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é a justiça verdadeira. É a justiça que nós devemos obedecê-lo. É a justiça que nós devemos praticá-lo. Porque Ele deu seu Filho amado para morrer na cruz. E por isso hoje nós somos salvos. Por isso hoje nós somos justificados. Pelo sangue dele, nós fomos justificados de toda a nossa impureza, de todos os nossos pecados. Nós fomos justificados com ele. Então nós temos que entender que nós devemos obedecer sim. Obedecer à justiça divina, que é aquela que vai levar nós para o céu. É aquela que vai fazer nós herdar o reino do céu. Porque essa outra justiça não. A outra justiça ela é a justiça humana. Ela tem falha, ela tem erro. E essa não. Essa é uma justiça fiel e verdadeira. Porque ele age com a sua justiça. E a justiça dele é fiel e justa. Então que nós possamos entender e compreender e andar na justiça divina. Que é a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver em Apocalipse 22:11 que ele diz que os malfeitores continuam fazendo o mal. O imundo continua a ser imundo. O justo continua a fazer justiça. E o santo continua a ser santificado. Então podemos entender que Deus deixa bem claro que as pessoas que querem fazer maldade, então continuem fazendo. As pessoas que são imundas, que eles continuam sendo imundos, então. Mas nós que somos justos, continuamos sendo justos e somos santos, continuamos sendo santificados. Então nós podemos entender que nós devemos ser santificados através de Jesus. Que nós devemos todos os dias se santificar, todos os dias ir buscar a Deus e se corrigir também, porque muitas vezes a gente erra. Então nós temos que se corrigir cada dia, para que nós venhamos errar menos, porque Deus se agrada quando nós erramos pouco, porque o gosto dele era não errar, mas nós somos humanos, nós somos pecadores, nós sempre erramos. Então ele sempre está pronto para nós perdoar. Então que nós possamos entender e compreender que quanto mais nós buscar a presença dele, quanto mais nós se colocar na posição dele, quanto mais nós ser essa filha obediente, Deus vai se agradar e ele tem um lugarzinho para nós lá no céu, lá na sua eternidade. Porque o nosso fim será na eternidade, não será aqui na terra. Então que nós possamos entender e compreender e obedecer a Deus, obedecer os seus princípios, obedecer a voz dele e andar na obediência, na sinceridade e na verdade. Porque só assim nós conseguimos herdar o reino do céu. A terceira característica, quem do coração fala a verdade. Então nós podemos entender que o coração nosso sempre vai falar a verdade. Ele não vai mentir, porque o nosso coração está cheio, é disso que nós vamos falar. Então devemos cuidar com que nós estamos enchendo o nosso coração, para que nós não venhamos falar coisa que venha nós distanciar da presença de Deus e nós colocar nós fora do seu reino. Porque se nós ficar fora do reino dele, fora da sua eternidade,
nós teremos um fim muito triste, muito desagradável. E isso eu creio que nenhum de nós queremos essa vida para nós. Nós queremos uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida plena com Deus, para que nós possamos, vamos morar na eternidade, junto com Ele, quando aqui dessa terra nós partir. Glorioso Deus, maravilhoso Papai, querido e amado Deus. Podemos ver também como experiência que Deus fala do próprio Davi, quando ele disse, achei Davi um homem segundo o meu coração. Deus se agradou de Davi. Deus se agradou dele, porque ele viu em Davi aquele coração sincero, aquele coração verdadeiro, aquele coração que buscava ele, que se colocava na posição, que buscava todos os dias, todos os momentos, buscava a presença de Deus. E isso alegrou muito o coração de Deus, por ele ter dito essa palavra, achei um... Ah, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus majestoso, Deus santo, Deus digno, Deus de amor, Deus querido, Deus amado, Deus majestoso, Deus santo, Deus digno. Glórias e glórias a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Quando ele disse, achei Davi um homem segundo o meu coração. Glorioso Deus, maravilhoso Deus, como é bom quando Deus olha para nós e diz, achei uma filha, achei um filho, segundo o meu coração. Como é maravilhoso ouvir essa voz de Deus quando ele disser isso para nós. Oh, Deus maravilhoso, como é bom, como é agradável ouvir essas palavras do Senhor. Como diz em João também em João 8:44. Vocês são do diabo. O pai de vocês quer fazer o que eles desejam. Então podemos entender aqui que ele fala, como ele falou do coração amável e sincero e verdadeiro de Davi, ele também fala que aquela pessoa que não fala a verdade, que não vive na sinceridade, que não gosta de servir a Deus, que não quer nada com Deus, ele realmente não é filho de Deus. Ele é filho do diabo, como a própria palavra dele está dizendo aqui em João 8:44. Então nós podemos entender que nós precisamos estar na obediência de Deus para que nós não sejamos obedecendo o inimigo, porque se nós obedecer o inimigo, nós somos chamados de filho do diabo. E isso eu creio que ninguém quer ser filho do diabo. Todo mundo quer ser filho de Deus, o filho verdadeiro e fiel, que é o nosso Deus. Então, que nós possamos aprender e cuidar o que nós estamos fazendo para que nós não se distanciemos de Deus, mas que nós vivemos para Ele. Porque só assim nós conseguimos entrar no reino do céu e ter uma vida maravilhosa, tremenda e cheia da glória lá no céu. Então, que nós possamos entender e compreender isso para que possamos viver uma vida digna e orada lá com Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Tu és, Senhor. Glória a Deus. A quarta característica, ele diz, aquele que não defama com sua língua. Aqui ele deixa claro que nós não devemos defamar com nossa língua o próximo. E a gente, como eu disse aqui nessa palavra, que nós temos a nossa língua é um órgão tão pequenininho, mas se não sabemos usar ela causa um grande estrago em nossa vida e do nosso próximo. Porque se nós não estamos conscientes do que nós estamos falando, do que nós estamos colocando, com as outras pessoas, nós machucamos as outras pessoas, nós ferimos as outras pessoas, nós deixamos as outras pessoas para baixo. E não só isso, nós também somos atingidos com isso. Porque o nosso coração também vai estar magoado, o nosso coração também vai estar ferido, porque senão nós não estaríamos falando do próximo.
quando nós estamos com nossos corações feridos, magoados, é ali que nós falamos do próximo e não devemos. Não devemos falar, porque se a pessoa errou, talvez algum motivo ela tinha para fazer esse erro, a gente não sabe. Talvez ela está sendo usada, a gente não sabe. Então a gente tem que saber entender o lado dela também. Entender, muitas vezes até mesmo se colocar no lugar dela, para entender por que ela está agindo assim. Por que ela tem esse comportamento? Por que ela age dessa maneira? Porque às vezes a pessoa está agindo dessa maneira porque ela sofreu, porque ela teve um trauma no passado, porque ela teve alguma coisa que tem ferido o coração dela. E isso ela carregou para o futuro. Isso ela carregou para a sua vida. Então nós temos que prestar atenção e ver se realmente é isso. Então, no lugar de nós acusá-lo, no lugar de nós defamar essa pessoa, de nós falar mal dessa pessoa, vamos ajudar essa pessoa para que essa pessoa saia dessa crise, que essa pessoa saia desse momento triste e angustiante da vida dela e que ela possa ser feliz, como a gente é feliz. Quando nós encontramos Deus, nossa vida mudou, nós somos felizes. Então, que elas também possam ser felizes como a gente foi feliz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Podemos também ver a quinta característica, quando ele diz assim, não faz o mal ao seu próximo. Então, ele deixa claro que nós não devemos fazer mal ao nosso próximo, mas sim que nós devemos ajudar o nosso próximo. Nós não devemos odiar o nosso próximo. Nós não devemos fazer nada que venha ofender o nosso próximo. Porque Deus diz para nós que nós sejamos como o nosso próximo. Nós temos que ser igual a Ele. Nós não podemos desprezá-lo Ele. Porque se nós estamos desprezando a Ele, nós estamos desprezando a nós. Porque eles também são filhos de Deus. Eles também querem entrar por reino do céu. Eles também querem fazer parte desse reino. Então que nós possamos entender e compreender que nós não devemos defamar esse próximo, que nós não devemos falar mal deles, mas sim ajudar para que eles também venham fazer parte do reino do céu, do reino que nós vivemos, nesse reino maravilhoso e tremendo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nem aqui está em 1 João 3,15, que ele diz assim, todos aqueles que odiar o seu irmão é homicídio. Ora, vós sabeis que todos os assassinos não têm vida eterna, permanente em si. Então, podemos entender que a pessoa que ela odeia o irmão, ela é um homicídio. A própria palavra de Deus está dizendo assim, ele é um assassino. Porque ele só pensa em si. Ele só pensa em si, ele não pensa no próximo. Ele só pensa para si, ele só pensa para a vida dele. Ele não se interessa o que o próximo é. Então Deus deixa claro que ele é homicídio, porque quem fala mal do próximo, quem não quer nada com o próximo, quem não ajuda o próximo, Deus não se agrada. Porque Deus diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Então nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Então que nós possamos entender isso, que nós precisamos amar o nosso Deus da mesma forma que nós se amamos. Glorioso Deus, maravilhoso Papai. A sexta característica diz, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então nós não devemos aceitar a pessoa que venha afrontar o próximo para nós. Nós não devemos aceitar, porque se nós estamos aceitando, quando essa pessoa falar mal e nós estamos concordando, nós somos igual a essa pessoa. Então nós devemos tentar explicar para ela, tentar ensinar a ela que isso está errado, que não deve ser assim, que não devemos falar mal da pessoa, que nós não devemos deixar nem lado para a pessoa falar mal da pessoa. Nós não devemos, como filho de Deus, nós não devemos dar lado para a pessoa falar mal. E também não devemos concordar com o que a pessoa está falando. Nós devemos desconcordar através da palavra de Deus. Não falar com as nossas palavras, mas falar o que Deus tem ensinado a nós através da sua palavra. Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós se amamos, nós não vamos ver defeito em nós. Se nós se amamos, nós não vamos aceitar coisas erradas em nós.
Se nós se amamos, nós não vamos querer viver uma vida totalmente girada. Então, é isso que Deus quer dizer para nós, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, e que esse nosso amor venha crescer no coração nosso cada dia mais, para que nós amamos o nosso próximo e que nós respeitamos o nosso próximo, que nós entendemos e compreendemos que eles também precisam de nós, que eles estão ali no nosso lado. Muitas vezes estão tristes, estão desanimados, tanta gente agradá-lo. Às vezes a gente dá uma palavra, a gente simplesmente vai dizer outras coisas que não vai agradar a ele, talvez vai botar ele mais profundo do estado que ele está. Então nós temos que entender e compreender que nós devemos buscar através da palavra e dizer a ele: Deus te ama, Deus quer te cuidar, Deus quer que você esteja com ele, para que ele possa te mudar. Essas coisas que nós devemos dizer, que Deus o ama tanto, que deu seu próprio filho para morrer lá na cruz do Calvário pela vida dele e pela nossa, claro, mas que Deus que nós possamos saber falar essas coisas, porque é tão lindo, tão maravilhoso quando a gente consegue explicar para a pessoa e a pessoa consegue entender o grande amor que Deus tem feito para nós, quando ele entrega o seu único filho, o seu filho primogênito, para morrer em nosso lugar, para que nós fosse salvo, para que nós tivesse vida. Oh Deus, como é bom, como é maravilhoso saber disso, meu Pai. Como é maravilhoso saber que o Senhor nos ama tanto, tanto, que entregou seu filho por nós. Oh Deus, nós que somos falhos, Pai. Nós que erramos, nós que pecamos, meu Pai. Ajuda nós, meu Pai, ser mais obediente a Ti, Senhor. Mais obediente à Tua palavra, Pai. Ajuda nós a ser mais verdadeiro, mais sincero na Tua palavra, Pai. Obedecer mais, entender mais, compreender mais, meu Pai. Ajuda nós, Senhor. Ajuda porque nós somos falhos, Pai. Ajuda porque nós somos pecadores, meu Pai. E nós necessitamos da Tua misericórdia, Pai. Nós necessitamos dos Teus cuidados, meu Pai. Nós precisamos de Ti na nossa vida, Pai. Entre em cada lar nesse momento, Senhor Deus da glória. Venha fazendo a Tua obra, meu Pai querido, meu Pai amado. Venha fazendo essa obra linda, maravilhosa, meu Pai, na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada irmão e cada irmã, meu Pai, a cada amigo, jovem, criança, Senhor, adolescente, meu Pai, que venha assistir essa live, meu Pai, que possa ser tocado grandemente no coração de cada um, Senhor, que eles possam entender, meu Pai, que eles possam compreender o amor que o Senhor tem para com eles, meu Pai, e que eles possam buscar em Ti, meu Pai, a resposta que eles precisam, meu Pai, porque há tantas pessoas neste mundo, meu Pai, que está sofrendo, que está precisando ser ajudado, meu Pai. Oh, Deus, venha tocando, Pai querido, Pai amado, nessas pessoas que andam enfermos, meu Pai, que estão acamados, meu Pai, que estão nas UTIs, Senhor. Há tantos lugares que essas pessoas estão, meu Pai, e estão lamentando, Pai, a sua dor, as suas enfermidades, Pai. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. O Senhor é médico dos médicos, Pai. O Senhor diz que quando o médico não consegue mais, meu Pai, é o Senhor que entra e faz a diferença, Pai. É o Senhor que entra e cura, meu Pai. Então cura, Espírito Santo de Deus, essas pessoas enfermas, meu Pai. Qualquer tipo de doença, seja qual for, meu Pai. Desde a pequena até a grande, Senhor. Opera maravilhas, meu Pai. Opera maravilhas, Senhor. Faça a sua obra se cumprir na vida deles, meu Pai. E que eles possam testemunhar a vitória na vida deles, meu Pai. É o que eu peço em nome de Jesus, meu Deus. Alcança também as pessoas que estão desempregadas, meu Pai, que estão precisando de uma porta aberta para o trabalho, Pai, para sustentar a sua casa, a sua família, Senhor. Entre nesses lares, meu Pai, abrindo essas portas, Senhor, que eles possam trabalhar, meu Pai, para ter o sustento para a sua família, Senhor.
Opera, meu Pai, maravilha nesses lares, meu Pai. Faça o teu milagre acontecer, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é capaz, meu Pai. Porque o Senhor diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. E é o Senhor que fortalece a cada um de nós, meu Pai. Fortalece o teu filho que está caído, meu Pai. Fortalece a tua filha que está caída, Pai. Fortalece elas, levanta, Senhor, levanta ela, meu Pai, afirma ela na tua rocha, Senhor, faça a tua obra se cumprir na vida dela, papai, dele, meu Pai, Paizinho, faça a tua obra, Senhor, age sobre aquele lar, sobre aquela casa, sobre aquela família, Pai. Faça que aquela família venha reconhecer que existe um Deus maravilhoso, um Deus que é capaz de fazer muitas coisas boas e agradáveis para a vida delas. Só falta, meu Pai, elas aceitar o Senhor e viver para o Senhor, meu Pai, que assim elas possam entrar também, meu Pai, no reino do céu e ter uma vida gloriosa e maravilhosa e tremendo lá no céu. Glorioso Deus, maravilhoso Tu és, meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor, meu Pai. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor da glória. Maravilhoso Deus, tremendo Deus, majestoso e santo e digno, Senhor. Como é bom. Como é maravilhoso servir a Ti, meu Pai. Como é majestoso sentir a presença desse Deus verdadeiro, desse Deus majestoso, desse Deus que tudo pode, meu Pai. Alcança, meu Pai, os lares que estão sendo destruídos pelo inimigo, meu Pai. Entra, Senhor, e venha derrubando por terra, venha queimando todas as forças malignas, Pai. Venha queimando em nome de Jesus, meu Pai. E que entra nesse lar, meu Pai, a Tua paz, a Tua alegria. E que entra a união, Pai, a união de família. Oh, Deus, como é bom, como é maravilhoso, Pai. E por isso eu te peço a Ti, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse instante que eu tive na Tua presença, Pai. Sou feliz, meu Pai, por ter você como meu Salvador, por ter você como meu resgatador, meu Paizinho. Como é maravilhoso, papai, fazer parte da Tua casa, Pai. Fazer parte da Tua família, Pai. Eu te convido, Deus. Permaneça comigo, meu Pai. Permaneça em cada lar, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Jesus.